Eu nunca imaginei essa cena, eu nunca achei que isso fosse possível. Primeiro, pela minha situação, que hoje em dia eu sou muito mais velho, eu não sou tão talentoso quanto eu era em Pequim, até em Londres, e acredito que eu tentei me focar ao máximo dentro dessa reta final, em principal, para que desse certo. É um investimento que você faz de treino, de dedicação, e quando dá certo, nossa, passa muita coisa na minha cabeça. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a queda de Pequim e a queda de Londres, porque eu me imaginava em Jogos Olímpicos e eu pensava assim, caramba, eu tenho 65 medalhas de Copas do Mundo, 5 em Mundial, eu nunca vou conseguir uma medalha olímpica. E isso me assombrava, porque eu achava que eu não conseguiria nunca uma medalha olímpica. Por mais que eu tivesse meus pés no chão dessa vez, tivesse trabalhado, é muito complicado. Quando você tem mais talento, você não ganha medalha, e quando você tem menos talento, você ganha. Na minha cabeça, isso daí não era muito compatível. Então, foi total, passou muitas coisas na minha cabeça. Antes da última acrobacia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi eu caindo em Pequim, no meio de uma série, no meio de uma competição. Eu me lembrei na hora de me caindo e eu tive que me focar na hora e pensar, não, você trabalhou para isso, não deixe os pensamentos ruins te dominarem, vai lá e faz. Eu me inspiro em muitas pessoas, eu me inspirava muito no Ayrton Senna pela questão de sempre querer mostrar a nossa nação. Muitas vezes a gente não valoriza por sermos brasileiros, e eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, que a gente não desiste, a gente vai em busca dos nossos sonhos. Eu me inspirei demais na minha irmã. Eu acho que a história da Daiane também é uma história muito bonita. E eu acho que principal, o cara que eu sempre olhei e sempre foi óbvio o Ayrton Senna, mas vivo sempre foi o Guga, porque eu acho ele, nossa, não é a questão só do esporte. Ele transborda ser uma boa pessoa. E o esporte, ele é isso. Ele não é não é uma briga, como muitas vezes as pessoas colocam. Eu não quero que o atleta se machuque, que o atleta caia para que eu vença. Eu quero simplesmente vencer pelos meus objetivos, porque eu consegui, porque eu trabalhei. E eu acho que eu vi isso muito no Guga e no Ayrton Senna. Eu me inspiro em muitas histórias, mas de verdade, eu não estava nada na minha cabeça com um atleta que eu acho, porque foi muito difícil me superar e acreditar que eu conseguiria estar aqui. Foram 10 cirurgias, foram 2 edições de jogos caindo, foi a questão da depressão que eu enfrentei, que eu achava que isso daí era que as pessoas quando falavam, tenho depressão, eu achava que não era real. Então foram muitas coisas e foi até um egoísmo meu, acho que quando eu entrei em depressão, depois eu pensei, eu não tenho esse direito, só porque eu falhei em Pequim, só porque eu falhei em Londres. A história, na realidade, eu não acho minha história uma história triste, eu acho uma história, mesmo se eu não conseguisse um bom resultado aqui, uma história muito legal, porque se eu for lembrar do meu passado, meu pai trabalhava no Sinal para ganhar R$10, que era o que a gente tinha para comer no dia. Eu já trabalhei como vendedor ambulante na praia, para ganhar, para ajudar meu pai, que é o que a gente tinha para comer no dia. Então, para mim, isso é muito mais difícil do que simplesmente cair numa Olimpíada e inspirar. A gente se inspira em todas as pessoas que querem ganhar. E ganhar não um brasão, ganhar como para a vida. O esporte, ele não é essa medalha olímpica. Essa medalha olímpica é um sonho que eu tinha, pessoal, mais do que qualquer coisa, mais do que dinheiro, mais do que apartamento, mais do que relacionamento, mais que qualquer coisa. Essa medalha, para mim, ela valia muito, mas ela valia porque o esporte mudou a minha vida, em todos os sentidos. Eu jamais imaginei que eu iria estar perante uma coletiva de imprensa falando da minha vida, falando dos meus feitos como atleta. Isso é muito honrável. Eu não sei, mais uma vez falando, história de vida, de maior superação, mas eu acho que os esportes paralímpicos mostram que nós somos pequenos, porque eles se superam muito mais do que a gente e mostram que a perseverança, a dedicação é acima de qualquer pessoa. Então, eu acho que
uma Terezinha da vida tem uma história muito mais difícil do que a minha. Dela, para mim, me inspira muito mais do que a minha própria história.